Bom, o Internacional Felipe Duarte, que ontem, através do seu conselho, rejeitou, não aprovou as debêntures para o clube, Felipe. Foi uma votação bem apertada, 2 votos de diferença. Essa foi a vitória, né, para rejeitar a proposta apresentada pela gestão. E essa escolha pode ter reflexo imediato, já nessa janela de transferências da virada do ano. O presidente Alessandro Barcelos diz que a gestão vai ter de tomar um remédio mais amargo, vai ter de adotar uma medida mais amarga, o que implica na venda, ou melhor, vendas de atletas para que o Inter possa encurtar a sua dívida. E, Debona, o Inter tem realizado uma série de sondagens para atletas na tentativa de reforçar ou de repor eventuais saídas de atletas, e um atacante do Fluminense, que disputou a Libertadores, foi destaque da Libertadores pelo Fluminense, é um dos jogadores sondados para 2025. Você esteve na reunião do Conselho ontem, eu quero saber daqui a pouquinho, Felipe, tudo que aconteceu ontem, para além da votação apertada, mas o comportamento, né, que não foi nada legal, e dá uma ideia do que está sendo o Clube Inter, né, com o seu racha político por completo, né, e a situação financeira, que é muito preocupante. Aliás, o torcedor colorado já tem 1000 razões para estar preocupado diante do que ele viu ontem na votação do Conselho, né, do comportamento dos conselheiros. Mas que alternativas o Inter vai ter para conseguir montar um time razoavelmente competitivo na próxima temporada diante de tanta dificuldade financeira? Bom, foi uma votação apertada ontem as debêntures no Conselho do Inter. 2 votos, né? 2 votos. Felipe Duarte, o que tu pode ver lá em termos de uma votação tão apertada, mas também de uma disputa política muito forte nos bastidores do Inter, né? Acho que é importante dizer assim, Debona, não houve confronto físico. O ambiente, claro, inclusive lá de fora, bastante amistoso, né? Com pessoas da atual gestão que apoiam os movimentos, que compõem os movimentos que apoiam a gestão, e também conselheiros de oposição. Um ambiente até então normal, politicamente falando. Mas dentro do auditório, a gente não pôde assistir toda nenhuma parte da sessão, na verdade. Do lado de fora a gente ouvia alguns gritos e aí tentava buscar algumas informações. O que eu fiquei sabendo, que o momento mais tenso dessa sessão ocorreu no momento da manifestação, porque 14 conselheiros se manifestavam, se inscreviam para falar no plenário, né? E teve um momento em que Roberto Melo, que foi vice-futebol do Inter na gestão de Marcelo Medeiros, que se candidatou à presidência na última eleição como candidato de oposição, ele falou, defendendo o voto contrário ao projeto das debêntures. E teve um momento, Debona, que o microfone dele falhou. E o técnico de som pegou o aparelho, mexeu e fez com que o microfone voltasse a funcionar. E aí o Melo faz uma piada, um xiste, que não devem ter pago o técnico de som, por isso que o microfone deixou de funcionar. E ao terminar o seu discurso, ele passa em frente à mesa onde estavam os dirigentes, o presidente Alessandro Barcelos, o presidente do Conselho Deliberativo, Gustavo Johann, e aí o presidente Alessandro Barcelos retruca, no momento que ele passa, dizendo: eu ainda tô pagando o Nico Lopes, que tu contratou. Sim. E aí começa um debate, o Roberto Melo rebate dizendo: olha, não chegou na final do Gauchão, enfim. E aí foi um momento de gritaria. Pra gente que estava do lado de fora, nós repórteres que estavam do lado de fora, a gente só ouvia a gritaria. E isso que eu tô contando, essa história com altercações, um debate, com bate-boca, isso me foi contado. Eu não assisti, eu não estava dentro da reunião. Mas esse foi o momento mais tenso. Depois disso, depois das explanações, ocorreu a votação, e aí por 2 votos de diferença, 161 contrários ao projeto, 159 favoráveis ao projeto. O projeto foi recusado, 320 conselheiros votaram. E dessa forma, né, Debona, um projeto que estava sendo colocado em votação pela atual gestão não vai ser implementado. O presidente Alessandro Barcelos, na saída do auditório, ele falou com a imprensa, não foi uma entrevista coletiva, foi uma manifestação pública. A gente separou um trecho dessa manifestação e roda a partir de agora no Esportes ao Meio-Dia. Trabalhar, né? Trabalhar para buscar outras alternativas, né? Trabalhar para que o clube possa encontrar soluções. Esta, para nós, era a mais adequada, era possível. Nós trabalhamos num mercado restrito de crédito ao futebol, né? As coisas estão se encaminhando sempre e ultimamente para clubes que estão buscando alternativas já de venda dos seus ativos. Não era este o caso, nós não venderíamos nenhum ativo do clube, pelo contrário, né? Buscaríamos aí enfrentar o endividamento. Felizmente essa não foi a solução e agora nos remete a um trabalho mais árduo, né? E mais difícil. E esse trabalho começa amanhã, né? Um trabalho
que já foi apresentado num primeiro momento ao orçamento do ano que vem e que será muito mais duro, muito mais rígido. Nós não vamos abrir mão de buscar, né, o que nós perdemos este ano em termos de orçamento, de déficit, de despesa financeira, que foi muito alto. Nosso endividamento aumentará este ano. Portanto, é necessário agora enfrentarmos isso de uma outra forma. O remédio é mais amargo. Eu não tenho dúvida que o remédio é mais amargo, porque não existe mágica no futebol. Ainda mais no momento em que a gente está vivendo futebol competitivo do ponto de vista financeiro. Então, as medidas serão tomadas, nós vamos trabalhar, e o plano B é exatamente esse. É buscar a redução, sim, de custo, é a venda de atletas necessária para que o clube sobreviva, para que a gente possa pagar as contas que não foram pagas ao longo do ano, muitas delas por conta das enchentes, todos vocês acompanharam, né? Foram mais de 90 milhões gastos ou não arrecadados, e isto nos leva, infelizmente, não aprovando esta medida, a tomarmos essas outras alternativas até que a gente possa buscar uma solução um pouco mais definitiva. Então, vendas de atletas, né? O Wesley era uma situação que já estava muito bem encaminhada, está muito bem encaminhada ao Krasnodar da Rússia. O Inter debate ainda a forma de pagamento, como vai ser feito o perdão da dívida pelo Wanderson. O Inter compra o Wanderson do Krasnodar, ficou pendente ali 2 parcelas finais. De que forma? Se isso vai ser incluído no valor do Wesley ou se é apenas um perdão de uma dívida. Quanto que vai ficar para o Inter, de que forma vai ser feito esse pagamento, é isso que está em debate. Mas agora está mais do que claro, o Wesley não deve ser o único jogador a deixar o elenco colorado a partir da rejeição dessa proposta, que a oposição argumenta, né, que o problema não era a forma, trocar uma dívida bancária por uma dívida com investidores. O problema era ter indicado o Beira-Rio como uma das garantias. Prova disso é que na saída do auditório, onde foi feita essa votação ontem no Beira-Rio, vários conselheiros de oposição gritavam: o gigante é nosso, o gigante é nosso. Esse era o grito, o coro que se ouvia ao final da votação. Pois é, eu não sei se o Conselho consegue contribuir com o clube nesse momento, independente de quem está no comando, com outras medidas que possam ajudar o Inter, né, Felipe? Claro que nesse momento, digamos, é o problema de quem está no comando, mas o problema é do Inter, né? Sim. Endividado, com sérios problemas financeiros, e a matemática diz o seguinte: o Inter vai vender, vai enfraquecer um time que termina bem a temporada. Quer dizer, se o conselho, se o sócio, se o torcedor vai cobrar resultado para o ano que vem, e vai cobrar resultado, ele está ficando cada vez mais difícil, porque se num dia o presidente diz: não teremos contratações de lotar aeroporto, e no outro diz: com a não aprovação do projeto das debêntures, medidas amargas terão de ser tomadas, vendas vão acontecer. O recado está dado para a torcida, né? É por aí. O Inter tinha orçado no início do ano arrecadar 135 milhões em vendas de atletas. Essa meta ela foi atingida. Por conta da enchente, o Inter teve um prejuízo maior do que havia planejado também. Então esse valor a ser arrecadado em vendas aumentou para 200 bilhões de reais. Ou seja, o Inter precisa arrecadar mais de 60 milhões de reais. A venda do Wesley, se confirmado nos valores que a gente teve acesso, 10 milhões de euros, chegaria nesse ponto, mas o Wesley não é inteiro do Inter. Então o Inter não vai arrecadar os 60, vai ter de pagar, inclusive, o próprio Wesley ao Cruzeiro, metade para o Palmeiras. Então o Wesley não será o único, e aí outros nomes começam a surgir na pauta, né? Vitão, que já quase saiu para o Real Betis da Espanha, o Bruno Gomes, que se destacou e já tinha recebido algumas sondagens, se chegar uma proposta pode ser vendido. Então é esse tipo de negociação que pode acontecer já nessa virada de ano na janela de transferência. Bom, por tudo que foi dito ontem, né, o Inter não perderia o Beira-Rio caso fosse aprovado o projeto, mas eu vou ser o chato da SAF aqui, o Felipe. Eu acho que o Inter, com a não aprovação ontem, eu não consigo ver no horizonte outras medidas, né, para o Inter sair dessa situação. Eu acho que só se acelera o debate para a SAF, na minha opinião, como uma alternativa a médio e longo prazo muito viável, muito viável. Talvez a única alternativa, inclusive.